Amém. Quero saudar a todos com a graça e a paz de Cristo Jesus. Amém. Que alegria, Gerson. Sou eu quem agradeço a oportunidade, o convite. Pastor Marcílio, é muito especial estar com vocês nesse momento, nesse tempo. O Legacy, o Ministério de Homens, é uma referência aí em muitos aspectos, né, com relação à atividade da liderança com os homens. E eu fico muito feliz porque, de fato, Deus tem nos dado a oportunidade, tem vários movimentos acontecendo em prol, digamos assim, do resgate da masculinidade, da sadia, saudável, bíblica, da liderança do homem, e isso realmente é muito importante. Então, esse ministério exerce um papel fundamental para esta igreja, mas para a sociedade curitibana, paranaense, brasileira e para todo mundo. Então, louvado seja Deus pelo trabalho que vem sendo efetivado aqui. Também o movimento do Legendários. Aqui é o Legendário 42.400. AU! Né? E dentre algumas lições que nós vamos extrair do personagem José do Egito, nós vamos falar um pouquinho sobre amor, honra e unidade. Né? Amor, honra e unidade, para além de outras questões. Na verdade, poderíamos falar sobre resiliência, perseverança, há diversas capacidades que nós, enquanto homens, precisamos buscar para sermos os líderes que o Senhor espera que sejamos em casa e na sociedade. Eu quero compartilhar com vocês a palavra de Deus. Eu separei, então, alguns trechos, porque a história de José do Egito ela é uma das mais belas e detalhadas histórias da Bíblia. É uma das histórias que mais tem riqueza, digamos assim, de componentes que podem nos fazer extrair princípios, valores, elementos que vão nos acompanhando. Tem ali a foto só para reforçar nossa família, a família Kukul, inconformados. Essa é a camiseta da campanha de missões estaduais de 2024, que temos encorajado as igrejas batistas do Paraná para termos uma postura de inconformidade, porque ainda há muito a ser feito na pregação do Evangelho. Eu convido você também para nos unirmos nessa postura de inconformidade. Nosso Gabriel está no Telos, alguns aqui têm acompanhado, o Gerson, inclusive, foi um dos instrutores dele no Tacan. Né? Tem mais aí, né? E aí eu já estou cobrando ele, eu falei assim, agora tem que encaixar no Legendário, ele tem que fazer o Legendário também, né? Pois bem, e aí a Laura, que mensageira do Rei, a minha esposa, é uma alegria servir aqui na PIB também como família. Queridos, o texto bíblico que segue, vocês vão acompanhar na tela. Eu separei, então, capítulo 37, os versos de 2 a 4, ainda no mesmo capítulo de 31 a 33, e aí eu vou citando e os irmãos vão acompanhando a leitura bíblica. Diz assim, estou lendo na Nova Almeida atualizada. Esta é a história de Jacó. Quando José tinha 17 anos, apacentava os rebanhos com seus irmãos. Sendo ainda jovem, acompanhava os filhos de Bila e os filhos de Zilpa, mulheres de seu pai, e trazia más notícias deles a seu pai. Ora, Israel amava mais José do que todos os seus outros filhos, porque era filho da sua velhice, e mandou fazer para ele uma túnica talar de mangas compridas. Quando os seus irmãos viram que o pai o amava mais do que todos os outros filhos, odiaram-no e já não podiam falar com ele de forma pacífica. Então pegaram a túnica de José, capítulo 37, versos 31 e 33. Então pegaram a túnica de José. Se puder voltar um pouquinho ali, antes da sequência, só uma imagem que representa esse intervalo do texto bíblico, porque nós lemos os 4 primeiros versículos e já avançamos lá para o verso 31. Nesse intervalo acontece a história, muitos aqui conhecem com detalhes, mas outros nem tanto, quando José, então, exatamente por causa do ódio que foi despertado no coração dos seus irmãos, por alguns fatores que daqui a pouco nós até vamos mencionar, ele inicialmente havia sido alvo de um plano para que ele fosse morto. Os irmãos dele queriam matá-lo, tamanho era o ódio e o desprezo por ele. Mas um dos irmãos, então, intervém e tenta mudar o processo e consegue fazer com que ele fosse jogado numa cisterna. E eles aguardam, então, aquele processo, vem uma caravana de ismaelitas e ele acaba sendo vendido para os ismaelitas. Passa um período e aí aquele irmão que queria poupar José, quando vê aquele cenário, tenta achar uma solução
para trazer ao pai Jacó o entendimento do que havia acontecido com José. Então aí chegamos no verso 31. Então pegaram a túnica de José, mataram um bode e molharam a túnica no sangue. Enviaram a túnica de mangas compridas ao pai com este recado: achamos isto, veja se é ou não a túnica de seu filho. Ele a reconheceu e disse: é a túnica de meu filho. Um animal selvagem o devorou. Certamente José foi despedaçado. A história prossegue com Jacó com o coração dilacerado, acreditando que o filho foi morto por feras, e os demais filhos alimentam aquela memória que não era verdadeira. A sequência do texto vai mostrar para nós que ele é colocado um pouquinho antes ali do texto, agora capítulo 39, da seguinte maneira: Potifar confiou tudo o que tinha às mãos de José. Então, como a história é longa, eu estou separando alguns textos aqui. José ele é vendido para essa caravana de ismaelitas e Potifar ele acaba comprando José e ele vê as qualidades daquele jovem e acaba colocando ele como um administrador de tudo que ele tinha. Então, chegamos nesse texto. Potifar confiou tudo que tinha às mãos de José, de maneira que não se preocupava com nada, a não ser com o pão que comia. José tinha um belo porte e boa aparência, assim como você, ou não é o caso? Sim ou não? Belo porte, aparência, é o meu caso. Brincadeira. Vamos em frente. Eu já até me perdi. Verso 7. Assim, depois de algum tempo, a mulher de Potifar pôs os olhos em José e lhe disse: venha para a cama comigo. Eita! Já pensou você nessa situação? Melhor não pensar, né? Melhor não pensar. Vamos lá, verso 8. Ele, porém, diferente de mim e talvez de você, recusou e disse à mulher do seu dono: escute, o meu senhor não se preocupa com nada do que existe nesta casa, porque eu estou aqui. Tudo o que tem ele passou às minhas mãos. Não há ninguém nesta casa que esteja acima de mim. Ele não me vedou nada, a não ser a senhora, porque é a mulher dele. Como, pois, cometeria eu tamanha maldade e pecaria contra Deus? Ela falava com José todos os dias, mas ele não lhe dava ouvidos, recusando-se a ir para a cama com ela e a ficar perto dela. Presta atenção nisso. Aconteceu, porém, que certo dia José entrou na casa para fazer o seu serviço e ninguém dos da casa se achava presente. Então, ela o pegou pela roupa e lhe disse: venha para a cama comigo. Ele, porém, deixando a roupa nas mãos dela, saiu fugindo para fora. Quando notou que José tinha fugido para fora, mas havia deixado a roupa nas mãos dela, chamou pelos homens de sua casa e lhes disse: vejam, meu marido nos trouxe este hebreu para nos humilhar. Ele entrou no meu quarto, querendo me levar para a cama, mas eu gritei bem alto. Quando ele ouviu que eu levantava a voz e gritava, deixou a roupa ao meu lado e saiu, fugindo para fora. Este é o cenário do momento de provação que José está tendo que lidar. Eu disse que talvez vocês não tivéssemos tido a mesma força de resistir àquela tentação. Ou você resistiria tranquilamente? Nós estamos falando de uma mulher linda, esposa de alguém de posses, de poder, e que tinha todos os, digamos assim, cenários para que aquele momento se estabelecesse. A história continua. Pode avançar ali, por gentileza? Nós chegamos no... Isso. Aí, depois disso, o que acontece com José? Ele é preso. Antes da gente seguir o texto, é importante considerar o seguinte. Você imagine que ele era um escravo, que foi acusado pela esposa do seu senhor de ter sido alguém que assediou. Numa situação normal, o que esse homem teria feito, principalmente naquele tempo, naquela época? Qual seria o procedimento padrão? Mandar o camarada para forca, para guilhotina, passar a espada no pescoço dele. Mas Potifar mandou ele para a prisão. Por que será que ele fez isso? Muito provavelmente porque ele conhecia bem quem ele tinha dentro de casa.
Provavelmente ele sabia muito bem com o que ele estava lidando. Já não era a primeira vez que isso devia ter acontecido. Mas nós vemos aí o cuidado de Deus. Contudo, ainda assim José é injustiçado. Ele é mandado para a prisão. Fica ali um período, ele interpreta os sonhos do padeiro e do copeiro, e isso é tido como algo extraordinário. E eles ficaram, então, de numa outra oportunidade tirá-lo de lá, o que acaba não acontecendo. A história prossegue, passam-se alguns anos, agora surge um novo sonho, é o sonho do faraó. E aí você conhece provavelmente a história, se não conhece, eu quero desafiar você a, hoje ainda, chegar em casa e ler a história de José, Gênesis 37 até o final do livro de Gênesis ali, você vai se deliciar com todos estes detalhes, né? Você vai pular o capítulo 38, porque o capítulo 38 não diz respeito à história de José. É uma outra narrativa, então você lê 37, 39 em diante, você vai se inteirar do que aconteceu com José. Mas o fato é que Faraó tem um sonho e ninguém conseguia interpretar, e aí eles lembram, pera lá, tem um camarada na prisão que sabe interpretar sonhos. Eles chamam José à presença do Faraó. E ele interpreta o sonho, dá o resultado, e aí nós avançamos para o capítulo 41, versos 39 em diante, quando diz assim o texto. Depois Faraó disse a José, visto que Deus revelou tudo isto a você, não há ninguém tão ajuizado e sábio como você. Você será o administrador da minha casa, e todo o meu povo obedecerá à sua palavra. Somente no trono eu serei maior do que você. E Faraó disse mais a José, eis que eu constituo autoridade sobre toda a terra do Egito. Então Faraó tirou o seu anel sinete da mão e o pôs no dedo de José. Mandou que o vestissem com roupas de linho fino e lhe pôs no pescoço um colar de ouro. E o fez subir na sua segunda carruagem. E clamavam diante dele, inclinem-se todos. Desse modo deu-lhe autoridade sobre toda a terra do Egito. Disse ainda a Faraó a José, eu sou Faraó, mas sem a sua ordem ninguém poderá fazer nada em toda a terra do Egito. E Faraó chamou José de Zafenate-Paneia e lhe deu por mulher Azenate, filha de Potífera, sacerdote de On. E José percorreu toda a terra do Egito. José tinha 30 anos de idade quando se apresentou a Faraó, rei do Egito, e andou por toda a terra do Egito. Que Deus abençoe a leitura da sua palavra e aplique essa palavra aos nossos corações. Amém? Como nosso tempo precisa ser objetivo para que possamos, inclusive, compartilhar depois um pouco a respeito dessa história, eu quero extrair com vocês alguns elementos. Eu estava pensando porque a maioria de nós conhece muito bem essa história. Outros que estão se achegando para a fé, agora talvez não saibam todos os detalhes, mas esta é uma das histórias mais conhecidas da Bíblia. Então eu pensava e ponderava de que maneira podemos fazer aqui uma abordagem um pouco diferente daquilo que é o tradicional. E aí Deus me despertou para perceber algo no texto que nos apresenta, digamos assim, um padrão na história de José. Em 3 momentos especiais da vida dele, há algo significativo que o texto mostra. Então eu quero destacar para vocês e utilizar como tema para estas lições com base em Faraó, José do Egito e as 3 vestes do seu caráter. Pode avançar ali, por gentileza? Olha só, José do Egito e as 3 vestes do seu caráter. Eu pesquisei ali algumas imagens que se aproximam desses 3 momentos da vida de José, esses 3 cenários da vida de José. O primeiro momento é o momento em que ele recebe do pai um presente. Qual foi? A túnica especial. Aqui há uma especulação. Aquela primeira imagem do canto. Quantos anos José tinha? 17. Gurizão, novo, cheio de energia, mas ainda imaturo. Ele recebe um presente do pai especial que o diferenciava de todos os seus irmãos. O segundo momento é o momento em que ele está na casa de Potifar, sendo assediado pela esposa de Potifar, e diz o texto que ela tenta agarrá-lo. E ele, então, para fugir do assédio dela, acaba deixando a roupa dele nas mãos dela. Então, é o segundo cenário, é a segunda vestimenta, é a segunda roupa. A terceira veste é aquilo que nós já lemos no texto bíblico, o momento em que
José, então, ele recebe do faraó do Egito vestes de linho fino. Estas vestes de linho fino eram vestes, muito provavelmente, separadas e dedicadas para o clã sacerdotal. Tanto que ele se casa com a filha do sacerdote de On. Então, muito provavelmente, além do poder, da autoridade que foi lhe conferida como administrador do Egito, ele também tem uma autoridade espiritual sobre o Egito. Lhe é dado uma autoridade que vai além das atribuições e responsabilidades administrativas. E o linho fino, tudo indica, os estudos, que era uma roupa de linho branco de alta qualidade. Percebe que nós encontramos, então, em 3 momentos diferentes, José vestindo roupas, e o texto bíblico nos mostra que há uma relação. E eu quero, então, explorar um pouquinho. A primeira veste eu chamo de vestes do orgulho e da vaidade. Podemos encontrar uma fissura no caráter de José. E aí, não sei se é o caso, espero não escandalizar ninguém, mas geralmente quando a gente escuta sobre José, a ênfase está apenas nas suas qualidades. Mas se a gente olhar com atenção o capítulo 37 de Gênesis, nós perceberemos que José, ele comete ali alguns erros, algumas falhas, e eu posso chamar, digamos assim, de uma fissura no caráter de José. Qual é esta fissura? A fissura do orgulho e da vaidade. Apesar de ser ainda algo incipiente, inicial, se não for tratado, o orgulho e a vaidade, a Bíblia diz que levam à ruína, levam à destruição. Foram estes os pecados cometidos por Lúcifer, quando ele ainda estava na presença de Deus. Ele desejou ser maior do que Deus. Ele desejou ter maior proeminência. A vaidade tem a ver com isso, o desejo de reconhecimento, o desejo de achar que eu sou melhor do que os outros. Quando a gente olha para a narrativa bíblica, vemos José com 17 anos, diríamos relativamente imaturo, muito provavelmente agindo como filhinho de papai. Ele pertencia a uma das famílias mais ricas da época, mais poderosas da época. E muito provavelmente ele estava numa situação confortável, principalmente perante os seus irmãos. Eles tendo que dar duro, trabalhar, corresponder e responder, enquanto que José ficava ali meio que supervisionando seus irmãos, inclusive trazendo relatórios para o seu pai, dizendo das coisas erradas que eles faziam. Então você percebe que José se aproveita de ser o queridinho do papai para trazer então a ele, ou manter aquela postura de um filho preferido, enquanto os outros estão sendo preteridos. Podemos também, meus queridos, identificar que, de algum modo, os 2 sonhos que José tem, ele acaba não administrando adequadamente aquela revelação de Deus ao seu coração. Porque quando ele tem os 2 sonhos, e os 2 sonhos apontam para o fato de que no futuro ele teria proeminência sobre os seus irmãos, sobre a família, inclusive sobre o pai e a mãe dele. E eu entendo, meus queridos, que nesse processo, o problema de José não foi em ter o sonho. Ele foi aquele que recebeu o sonho. Mas o que ele fez com a informação é que nós precisamos considerar. E aqui eu quero também chamar a sua atenção, porque muitas vezes nós acabamos nos precipitando com algumas coisas. Deus tem colocado alguns sonhos no nosso coração, e aí a gente já começa a levar para outros e falar, sem ter realmente uma clareza de quando e de como estas coisas irão acontecer. Naquele momento, quando ele revela os sonhos que ele teve, apenas suscitou e despertou no coração dos seus irmãos o quê? Mais ódio, mais desprezo. Então nós podemos concluir, ou pelo menos eu chego a essa conclusão, fica a seu critério, se seguirá comigo nesta avaliação, de que não foi adequado o que ele fez com a revelação, porque isso trouxe sérios problemas para ele na sequência que está por vir. Precisamos tomar cuidado, queridos, porque a fissura do orgulho e da vaidade, se não for tratada,
gera a morte. Ele correu risco de vida. Os irmãos dele planejaram matá-lo, justamente porque ele permitiu se sentir mais importante do que os seus irmãos. E aqui está um risco. Estamos aqui em centenas de homens. E às vezes podemos achar que somos melhores do que outros. Aqui está realmente algo muito crucial, principalmente para a cultura em que nós vivemos. Nós somos incentivados a competir uns contra os outros o tempo todo. Eu preciso ser... Essa competição muitas vezes começa até mesmo dentro de casa, comigo mesmo. Eu preciso ser o melhor pai, o melhor profissional, o melhor marido, preciso ter um ótimo desempenho na cama, preciso ter um ótimo desempenho nas economias, preciso ser um cara bem-sucedido no trabalho, preciso ser um cara respeitado na sociedade, e nós alimentamos esse ambiente de disputa em que acabamos nos comparando a roupa que vestimos, o carro que usamos, comparando o saldo bancário, a cor do cartão. Amados, isso é muito sério, porque são nessas pequenas coisas que fissuras no caráter acabam provocando o distanciamento da intimidade com Deus e podem nos levar à morte. Se não for a morte física total, pode contribuir para a morte do casamento, a morte da confiança dos nossos filhos, a morte da confiança das pessoas com quem nós trabalhamos. José do Egito, ainda jovem, ainda adolescente, precisa lidar com tudo isso. Graças a Deus que podemos seguir a história e perceber que José do Egito permitiu ser tratado por Deus. A Bíblia não vai relatar detalhes desse aspecto, ela vai descrevendo um processo da vida de José, e por meio do processo, nós podemos perceber que ele vai se permitindo, por meio da provação, ser tratado por Deus. Além das vestes de orgulho e vaidade, eu chamo a sua atenção para, em segundo lugar, as vestes da lealdade e da santidade. José teve seu caráter testado pelas provações. Ele apresenta no início ali, vinculado à imaturidade, aquelas experiências, as quais podemos dizer que rapidamente fizeram repensar sobre as suas posturas, sobre a sua vida. E quando nós nos deparamos com o relato bíblico da provação / tentação que ele sofre na casa de Potifar, nós percebemos um jovem resoluto, firme em seus princípios e em seus valores. O mesmo José, pouco tempo depois, já se apresenta de um modo diferenciado. Eu percebo, meus queridos, que ser jogado na cisterna, ele percebeu que os seus irmãos queriam matá-lo, ele tem que lidar com o desprezo dos seus irmãos, ele deve ter ali naquele buraco também refletido, durante o período em que ele está sendo carregado pela caravana dos ismaelitas, ele não foi bem tratado por aquela caravana, ele foi tratado como um objeto de venda. Então ele sofreu ali escárnios, vergonha, sofreu fome, enfim, uma série de situações, até que ele é colocado então na casa de Potifar, e ele já deve ter se posicionado quando chega na casa de Potifar com um coração diferente, com um caráter já em transformação, a ponto dele poder usufruir do melhor de tudo aquilo que Potifar tinha, apenas ele tinha o discernimento claro, não posso tocar na senhora dele. E ele então se posiciona. E eu penso que nós precisamos realmente refletir sobre esse aspecto. Ele era jovem, bonito, com saúde, com energia, mas naquele momento em que ele teve todas as oportunidades para trair Potifar e se relacionar com aquela mulher, ele se posicionou. E algumas atitudes dele nos ajudam a também pensar na forma como nós devemos lidar com as tentações. José, quando ele percebe e ele ouve tudo aquilo que aconteceu por parte da mulher, a Bíblia deixa claro que ele faz o quê? Como é que ele passa a agir a partir de então? Evitando-se, distanciando do pecado. Queridos, aqui está uma lição muito importante, porque o pecado, a Bíblia diz, jaz à porta.
Quando Deus conversa com Caim, ele vai dizer: Caim, o pecado jaz à porta, fique atento, porque se você abrir, ele vai entrar. O desejo, meus queridos, é algo que precisa ser controlado, que precisa ser dominado. E quando eu percebo que isso é mais forte do que eu preciso ter uma postura de radicalidade e me afastar daquilo que está me trazendo mal. Durante muito tempo eu lidei com um problema sério que atinge muitos homens, o problema da pornografia. Eu já era pastor e tinha que lidar com essa situação, e quantas vezes chorando, pedindo ao Senhor perdão, misericórdia e graça para lidar com isso. A origem de tudo isso tem a ver, sim, com fragilidades da infância. A gente pode perceber que, assim como José demonstra ali uma fissura de caráter no início da sua história, muito provavelmente foi por causa da sua família apresentar algumas condições, algumas características que podemos dizer de disfuncionalidades. Uma família disfuncional pode contribuir para falhas de caráter. Ele era preferido pelo seu pai, uma série de situações. Eu também venho de uma família disfuncional. A minha mãe teve um primeiro casamento e teve um filho desse primeiro casamento, que é o meu irmão mais velho. O meu pai teve um primeiro casamento e um filho, que é o meu segundo irmão, o irmão do meio. Eu sou o irmão mais novo dos três, mas eu sou filho único do meu pai e da minha mãe. Então eu também vivi um pouquinho dessa realidade de José do Egito, de ter sido, digamos assim, tratado pelo meu pai e pela minha mãe diferente dos outros irmãos. Isso trouxe disfuncionalidades para a nossa família. Meu pai teve um divórcio, minha mãe teve um divórcio, se encontram, não vou entrar em detalhes, mas, enfim, nasce essa belezura que aqui está. A vida segue. E, queridos, meu irmão se casa, passam-se alguns anos e também se divorcia. Meu segundo irmão tem um primeiro relacionamento, tem filhos e também se separa. Então, assim, quando eu olho para a raiz familiar, eu vejo uma série de problemas vinculados a divórcios, a séries de disfuncionalidades familiares. Está se identificando um pouco? Cada um de nós temos as nossas histórias. Agora, nós não podemos permitir que as disfuncionalidades de nossa família, situações de abuso que tenhamos sofrido na infância, sofrer abuso na infância também. E, amados, isso pode muitas vezes trazer exatamente essa expressão que eu estou usando, fissuras no nosso caráter. Mas nós não podemos usar a história triste, porque, queridos, isso também é uma coisa que, como homens, a gente tem que aprender a administrar. Nada de vitimismo, nada de mimimi. Não é porque tivemos... Todo mundo tem uma história triste. Todos tivemos histórias tristes. Agora, se cada um aqui agora for começar a falar, a gente não pode incorrer no erro de, não, mas eu sofri mais. E não é mais ou menos assim que acontece? O camarada chega dizendo assim, pô, eu estou com uma dor no joelho aqui. O que o outro disse? Então, mas eu estou com... Olha, aqui está tudo travado aqui. E daí o outro que está ouvindo de longe lá, mas você conhece aquele remédio da espinheira santa, porque o meu dedão não sei o que... A gente não ouve a história dos outros. A gente sempre está tentando se comparar, inclusive na dor, para dizer que a minha dor é maior do que a do outro. Percebe, queridos, como o pecado ele nos leva a nos distanciar de Deus? Pois bem, voltando a esse aspecto da provação, nós precisamos tomar medidas para evitar que a tentação se estabeleça e a gente abrace o pecado. Uma das coisas que eu me posicionei diante de Deus, depois de muita oração, eu estava pastoreando a igreja e nós estávamos vivendo um momento tão especial, e eu, com o joelho no chão e lágrimas, disse, Senhor, é preciso haver uma mudança. E eu tive um tempo ali de umas 2 horas de oração, de quebrantamento, só eu e Deus. E aí eu fui clamando, fui lembrando de situações e fui rompendo com situações do passado, questões, enfim, inúmeras, que naquele momento o Espírito Santo foi ativando na minha mente. Meus queridos, eu saí daquela oração, leve como uma pluma. Desde então, amados, o Senhor me libertou. Eu não tive mais episódios de queda em pornografia e coisas vinculadas. Isso já fazem muitos anos. E eu posso compartilhar com você que é possível experimentar dessa libertação,
porque o Senhor é que trata isso em nós. Agora, eu comecei a observar o seguinte: as oportunidades para consumir esse tipo de coisa, sempre nós as teremos. Eu sou de uma época, meus queridos, que eu me iniciei na pornografia com aos 10 anos, com uma revista sabe aquelas banquinhas que tinha antigamente? Agora, hoje em dia, não precisa mais dessas coisas, ó. Tá aqui tá o tempo todo. Então, chegou um momento, quando eu estava vivendo esse processo de libertação, que eu comuniquei, inclusive, à igreja: irmãos, eu vou ficar não sei quantos dias, eu vou ficar sem celular, sem WhatsApp, nem sei se ainda tinha WhatsApp naquela época, acho que estava começando, alguma coisa assim, sem Facebook, eu falei, ó, sem Facebook, essas coisas todas aí. Amados, Jesus, ele diz que se a tua mão te faz pecar, o que você faz com ela? Corta ela fora. Se o teu olho te faz pecar, o que você faz? Arranca ele fora. É claro que nós não seremos literais, senão ia estar tendo aqui um monte de gente mutilada. Né? Ia ser um negócio horrível, a gente olhar um para o outro aqui, não ia dar. Ia ter gente que ia estar sem perna, sem braço, né? Um toco pulando aí, alguma coisa assim. Para não dizer capado, talvez, né? Porque aí a coisa ia ficar difícil, não é verdade? É claro que não é literalidade. Mas, queridos, eu digo para vocês, se o celular está te permitindo pecar, abandone esse negócio. Mas, pastor, eu preciso dele para trabalhar. Então, use só para trabalhar. Irmãos, é só uma questão de querer. Atendi um casal uma vez que estava em crise, ele traía a mulher várias e várias vezes, aí fui atender, mas assim, sabe o camarada sem vergonha? Aquele camarada que ele gosta do que ele está fazendo, entendeu? Aí ele chorou na frente da mulher. Eu falei, rapaz, larga a mão de ser safado, sem vergonha. Você pode fazer isso na frente dela, na minha frente, não. Eu falei assim, você quer realmente mudar? É claro que eu quero, pastor. E aí chorou, e aquela coisa toda. Eu falei, então tá, me dá o teu celular. O que o senhor vai fazer com o meu celular? Ele já até mudou. Ele falou, não, eu só quero tirar o chip para quebrar. Não, Deus o livre, o senhor não pode fazer isso. Eu falei, você quer mudar de vida? Eu quero. Eu falei, então você tem que queimar esse chip aí. Porque todas as donzelas que ele estava assediando estavam naquele chip. Vocês acham que ele entregou? Não. Ou seja, ele não queria mudança. Falamos das duas vestes, vamos em frente porque tem a terceira ainda, né? Além das vestes de lealdade e santidade, irmãos, eu percebo aqui, é importante destacar, lealdade para com Potifar e santidade para com Deus. Porque esse é o elemento fundamental. É um binômio importante. Por que eu sou fiel à minha esposa? Porque eu a amo. Então eu tenho um voto de lealdade com a Neuza. Mas eu tenho um compromisso de amor a Deus. Eu tenho um compromisso de santidade a Deus. E antes de eu cometer um pecado contra a minha esposa, eu sei que eu estarei cometendo um pecado contra Deus. E eu assumi um compromisso com Deus de nunca trair a minha esposa. Porque eu sei que isso vai acabar com a minha vida, vai acabar com o meu casamento e vai acabar com o meu ministério. Amados, eu posso dizer para vocês, quando nós estabelecemos estes princípios, estes valores, estes muros, podemos chamar de muros de proteção do nosso coração, vão evitar que a gente seja assediado. E aí a gente vai fazer como José fez, fugir da situação, evitar aquela situação. Guarda isso no coração. Além das vestes de orgulho e vaidade, que precisamos corrigi-las, precisamos tratá-las, nós precisamos se vestir de lealdade e santidade e, por fim, as vestes da honra e da fidelidade. Então Faraó tirou o seu anel sinete da mão e o pôs no dedo de José, mandou que o vestissem com roupas de linho fino e lhe pôs no pescoço um colar de ouro. Naquele momento, Deus está honrando a José por sua santidade. Deus preservou José durante todo o processo, todo o percurso. Ele é enganado pelo copeiro, pelo padeiro. Lembra da história lá? Que eles disseram que iam depois falar sobre ele, não falaram. Mas é muito provável, a gente estava conversando um pouquinho aqui antes de começar o culto, que se José tivesse tido o reconhecimento daquele momento, talvez não tivesse transcorrido tudo o que aconteceu. O que eu quero dizer, meus queridos, é que a honra que vem de Deus, ela vem no tempo de Deus e da forma como Deus determina. E nós não devemos ficar
cobrando Deus desta situação. Simplesmente obedeça, seja fiel, persevere, evite o pecado, que mais cedo ou mais tarde, coisas extraordinárias começam a acontecer na nossa vida. Irmãos, eu estou hoje com 47 anos. Pela graça, misericórdia, bondade e toda a glória a Deus. Tudo que o meu coração sonhou, Deus me deu. Aí eu comecei agora a ter outros sonhos. Falei, Deus, então já alcancei tudo, agora eu preciso buscar outros sonhos. Não estou dizendo isso para dizer que eu sou melhor do que vocês. Mas, irmãos, eu creio que passa por processos como esse que o André acaba de fazer. Cadê o André? Olha lá. Irmãos, isso aqui transforma as nossas vidas. O relacionamento com meu filho mudou quando eu cheguei e pedi perdão para ele de coisas que eu havia feito com ele, de situações que eu tinha exposto ele. Uma vez eu estava com tanta raiva de um negócio que ele fez, que em vez de bater nele, eu dei um murro na porta, arranquei a porta do guarda-roupa. E, amados, eu de um modo assim insensível, não percebi o mal que eu estava causando para o meu filho. E aí eu percebi que aquele guarda-roupa ficou sem porta há algum tempo. E Deus falou ao meu coração, você não vai arrumar a porta do guarda-roupa? Mas, na verdade, o que Deus estava dizendo para mim não era que eu tinha que arrumar a porta do guarda-roupa. O que eu precisava consertar? O relacionamento com o Gabriel. Meus irmãos, no mesmo dia que eu conserto a porta, eu conserto o meu relacionamento com meu filho. Eu pedi perdão a ele de ter sido bruto. Eu disse, filho, o que você fez foi errado, mas também foi errado a forma como eu te repreendi. Amados, nós precisamos ter essa percepção e esse cuidado. Deus honra aquele que é fiel. Podemos considerar que o José atingiu a maturidade de um caráter transformado e aprovado. Ele, na trajetória bíblica, mostra que o Senhor o abençoou. E algo muito importante para fechar essa conversa e dar sequência nas tratativas que faremos aqui. Sabe o que preservou o coração de José na presença do Senhor? Capítulo 41, verso 15, disse o faraó a José, ouvi falar a respeito de você, que quando ouve um sonho, é capaz de interpretá-lo. Aí José faz o quê? Realmente, eu sou um cara esperto, eu sou muito inteligente. O que ele disse? José respondeu, isso não está em mim, mas Deus dará a resposta favorável ao faraó. Isso se repete, meus irmãos, eu anotei aqui 4 vezes, em que José destaca, isso não sou eu, é Deus. Amados, esse é o ponto mais importante. A pornografia que foi vencida na minha vida, não venci com base na força da minha carne. Eu venci, meus irmãos, na força do Espírito. E é isso que Deus nos promete em Gálatas 5,16, andai no Espírito, e de modo algum andareis, e de modo algum satisfareis os desejos da carne. Nós precisamos andar no Espírito. Quando andamos no Espírito, nós superamos todas as tentações. Todas elas. Não há nenhuma que seja mais forte. Porque o nosso Deus é o Deus Todo-Poderoso. José, meus irmãos, precisou administrar. Pode avançar mais um pouquinho ali. Eu estava pensando mais um pouquinho nessas 3 vestes. Olha só. Tem 3 relações importantes aqui e que se aplicam a qualquer um dos que aqui estão. A maior parte dos nossos problemas enquanto homens estão relacionados a quê? Poder, sexo e dinheiro. É ou não é verdade? José teve problema com o poder, a começar já como adolescente. Ele teve aquele sonho, uau, nossa, quer dizer então que eu vou brilhar mais que os meus irmãos, eu vou brilhar mais até que o meu pai. E percebam que o versículo 1 do capítulo 37 diz, essa é a história de quem? Jacó. Essa é a história de Jacó. Não é a história de José. E aqui está um fator determinante. E com a graça do Senhor eu quero terminar agora nesse processo. Nos enganamos achando que essa é a história de Jacó, achando que essa é a história de José. Quem é o protagonista dessa história, irmãos?
É Deus. É Deus que muda a nossa história. É Deus que faz as coisas improváveis e impossíveis se tornarem prováveis e possíveis. Porque é Ele quem nos capacita a vencer as nossas tentações. É Ele quem nos capacita a suportar todas as provações. José foi tentado e foi testado. Ele foi tentado no pecado e testado em provações, mas ele resistiu. Você está sendo chamado por Deus hoje para se levantar como um homem que a partir desse momento, desse tempo, ou continuará, ou a partir de hoje, vai experimentar de uma mudança, de uma transformação, de dizer um basta. Abandonar tudo aquilo que te afasta de Deus, abandonar tudo aquilo que te distancia dos teus filhos, que distancia você da sua esposa, da sua família, de si mesmo e do próprio Senhor. Que Deus nos dê graça, que Deus nos abençoe e que possamos guardar estes exemplos. O que foi tornará a ser, o que foi feito se fará novamente, não há nada novo debaixo do sol. Continuamos a lidar com as mesmas crises que José lidou, que Davi lidou, que Moisés lidou, e que Jesus lidou, e que Paulo lidou, e que Pedro lidou, e que nós lidamos, você lida e eu lido também. Que Deus nos abençoe, em nome de Jesus. Meus queridos, enquanto alguns ainda estão fechando a oração, quero convidar vocês a aquietar o coração, acalmar aí esse tempo para que nós possamos orar juntos aqui na presença do Senhor. Quero pedir também a sua atenção para o fato de que nós tocamos em alguns pontos que são extremamente sensíveis. E para cada um de nós, existem, como nós dissemos aqui, áreas de vulnerabilidade. Talvez a questão sexual não seja tanto o seu problema, é uma área já vencida. Talvez seu problema esteja vinculado ao abuso de poder, ou descontrole financeiro, ou quem sabe até mesmo o contrário, o excesso de controle sobre o dinheiro. Você tem feito a tua esposa sofrer, tuas filhas sofrerem, mas Deus quer te dar graça para você ser tratado em todas as áreas. Outros tipos de vícios, o Senhor pode nos libertar. Se a gente tentar fazer com base na nossa própria força, o mérito será nosso, mas ele é passageiro, porque na nossa própria força nós iremos até ter algumas vitórias, mas não a vitória plena. Quando o nosso coração se dobra ao Senhor, quando há quebrantamento, quando nos tornamos homens que nos despimos do orgulho, da vaidade, da capacidade que achamos que temos e dizemos: Senhor, eu não sou nada sem Ti. Quando nós entendemos as palavras do apóstolo Paulo, quando ele diz: miserável homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? O bem que eu quero fazer, esse eu não faço, mas o mal que eu não quero, esse acabo por praticar. Então ele vai exatamente dizer assim: quem me livrará do corpo dessa morte? E aí ele conclui dizendo: graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Amados, Jesus pode realizar em nós, nos permitir vencer todas as lutas, todas as tentações, todas as dificuldades. Convido você a fechar os seus olhos. Eu quero orar com você nesse momento. Eu sei que vocês já oraram aí nas mesas, pelo menos a maior parte, mas eu gostaria de orar com você, meu irmão, minha irmã, meu irmão que está aqui nessa noite. O Senhor deseja completar esse processo de reflexão e
Ele agora espera de você uma resposta. Você está disposto a se entregar ao Senhor plenamente, dizer: Senhor, eu preciso da tua ajuda, eu preciso da tua intervenção, sozinho eu não vou conseguir. Levante a sua mão, gostaria de orar por você nesse momento. Levante a sua mão bem alto, sem vergonha, isso. Vamos orar agora, queridos. Pedir ao Senhor que nos dê força e nos ajude. Fique com sua mão levantada. Senhor, em nome de Jesus, nesse momento, estende a sua mão e segura na mão desse meu irmão, Senhor. Que ele sinta-se pelo Senhor amparado, ele sinta-se pelo Senhor curado, tratado. Pai, que todas as lutas que ele está travando possam ser vencidas, e nós cremos que serão, em nome de Jesus. Em nome de Jesus nós repreendemos toda ação de Satanás. E se você deseja experimentar de libertação plena, repita comigo a seguinte oração: Senhor Jesus, eu preciso de Ti. Eu peço que me ajudes a lidar com todas as minhas crises, as minhas dificuldades, as minhas limitações. Nesse momento, com a minha boca, eu confesso que eu me arrependo dos meus pecados. Eu corto todos os vínculos do meu passado com o mal, com o pecado, com pessoas que me levaram a pecar. Em nome de Jesus, estou rompendo com todo o mal. Estou rompendo com tudo que de mal foi lançado sobre a minha vida. Todas as mazelas, todas as situações que sofri, questões de infância, de adolescência, abusos, assédios, em nome de Jesus, eu tomo posse da cura que vem do Senhor. Liberta-me, Senhor, de mim mesmo. Liberta-nos, Senhor, de nós mesmos. Liberta-nos da carne. Queremos viver segundo o Teu Espírito. Em nome de Jesus. Amém. Amém.